Pessoal, dentro do projeto de ler os 100 livros mais importantes da literatura, orientado por uma lista da revista Bula, uma revista bem conceituada que fez uma lista que eu achei bem fidedigna, daquilo que eu já tinha como ideia em termos de literatura universal, inclusive por não esquecer nem mesmo os nossos, por incluir, por exemplo, numa posição muito destacada, por exemplo, o Oceano de Solidão, que fica entre os 5 mais importantes dessa lista. Trazer, por exemplo, Guimarães Rosa, com Grande Sertão Veredas, numa posição muito destacada também. Lembrar das ficções do Jorge Luiz Borges. Então, eu considerei muito fidedigna essa lista, muito legítima, e por isso resolvi me orientar por ela. Inclusive muita coisa eu já havia lido, e dentre essas 100 leituras, desses 100 livros mais influentes, está Revolução dos Bichos, Animal Farm, A Fairy Story, traduzida entre nós como Revolução dos Bichos, do inglês George Orwell, que nasceu na Índia, mas tinha nacionalidade inglesa. Enfim, demorei a ler esse livro, me resolvi a confrontá-lo por um certo preconceito, por achar que ele tinha um viés um tanto panfletário. De certa forma, ele foi utilizado com esse viés por alguém mal intencionado, inclusive por filmagens de desenho animado norte-americano, que de certa forma atribuiu ao livro, reduziu o livro de certa forma a uma crítica ao comunismo, ao socialismo, enfim, algo que, apesar de todos os pesares, faz parte da história e, enfim, tem a sua importância, continua tendo, histórica, e eu considerava preconceituosamente que esse viés, de certa forma, panfletária, que é equivocado, digo já de antemão, meio que corromperia a própria grandeza do livro. E fui vendo que, apesar de muito pequeno, me surpreendeu, porque na verdade não chega a ser nem um romance, é um conto encorpado, um conto de 10 capítulos, mas um conto grande, mas com as características de conto, não chega a ser um romance. É um livro de fácil leitura, um livro muito prazeroso, e que na verdade tem realmente uma profundidade enorme, justifica figurar entre os 100, mas apesar do seu tamanho reduzido, se justifica porque é um texto muito importante. Na verdade, é bem diferente daquilo que eu imaginava. Na verdade, a crítica que o livro faz, o propósito do livro, na verdade, é de denúncia do regime socialista, do regime socialista russo, especialmente a gente percebe uma crítica mais direta ao stalinismo, mas é uma crítica mais do que isso, para além dessa crítica do stalinismo, é uma crítica mais direta, mais perspicaz e mais cortante, cirúrgica, à própria natureza humana, que tem as suas, que é por natureza falha e que está sempre sujeita a corrupções e a traições, enfim. Ou seja, é uma própria crítica ao homem, mais do que uma crítica, que não deixa de ser, ao sistema, um sistema ideal, enfim, utópico, que se propõe a transformar, que se propõe a mudar a sociedade, enfim, mudar o rumo da história. O fato é que o livro, ele realmente deixa bem claro essa espécie de uma sátira a esse regime, ao regime stalinista, quase direto. Os personagens principais começam com o sonho do major, um porco. Na verdade, é uma fazenda, chama de granja, mas é uma fazenda em que os animais têm um projeto, o velho major, que morre pouco depois da coisa começar, tem um sonho de uma sociedade perfeita, aquela coisa de um socialismo utópico, de igualdade para todos os porcos, todos iguais, e elegem o inimigo é o homem, e nisso os outros animais acabam encampando a ideia, e surgem as lideranças, especialmente dos porcos, porque são inteligentes, e aí a inteligência é enfatizada desde o começo,
e a gente percebe que a inteligência realmente, como a gente já imagina, não tem necessariamente uma moral. Então você pode ser muito inteligente, muitas vezes a gente se engana, mas você pode ser muito inteligente, ser um sujeito altamente corrompido, imoral, enfim, axiologicamente frágil, débil, né, e com possíveis tendências à maldade. Então a inteligência, ela em alguns casos pode ser perigosa também, é bom a gente ter isso em conta. Então esses porcos reúnem os animais, fazem reuniões e tal, meio que na organização do novo regime, eles se rebelam, né, e nascem as lideranças, né, os porcos, 2 porcos especialmente acabam sendo líderes, inicialmente o Bola de Neve, logo em seguida o Napoleão. Napoleão e Bola de Neve são 2 protagonistas, e aí, claro que nenhuma liderança surge sem uma base, sem um substrato, e aí o livro vai revelando todas as alianças, todo um sistema de organização para se chegar até a expulsão do fazendeiro, que é o Jonas, né? O Jones, ele acaba sendo expulso da fazenda, e os animais, como um todo, montam um novo regime, né? Montam um sistema para desenvolver, para ter uma vida melhor, enfim, para realizar esse sonho de igualdade, inclusive de prosperidade. Encontram muitas dificuldades, especialmente porque a resistência, o Jones tenta uma resistência, tenta recapturar, né, reaver a fazenda, os animais resistem, e nisso nesse embate surgem inclusive divergências internas cruciais, especialmente entre as lideranças, entre Bola de Neve, que é o líder inicial, com Napoleão. Napoleão acaba meio que dando um golpe interno e se apodera da liderança principal, depois expulsa o Bola de Neve, e meio que o Bola de Neve, juntamente com o homem, acaba sendo o inimigos comuns a serem batidos, e inclusive sendo culpado por tudo de ruim que acontece dentro da fazenda sob o novo regime, né? Nisso há um paralelo muito claro entre o Bola de Neve com o Trotsky. E aí a gente tem que ver que o George Orwell era um social-democrata, mas foi trotskista, né? Foi trotskista, e a gente tem que tomar muito cuidado que ele traz meio que a experiência dele para dentro desse livro, e a gente tem que tomar especial atenção no tocante a não generalizar essas experiências pessoais. A gente também tem que dar um desconto no sentido de que essa parece-me traduzir uma sátira que é motivada por uma experiência pessoal do George Orwell, que participou dos movimentos dos movimentos sociais ali de meados do século passado, inclusive sofreu na pele como trotskista, que estava participando da Guerra Civil Espanhola, das ingerências e da perversidade do regime stalinista. Então isso a gente tem que ver que há uma certa influência nesse sentido. Então há meio que uma certa leniência do George Orwell em relação ao Bola de Neve, como dá para sentir algo como uma certa, que ele foi de certa forma injustiçado, e em algum momento até se faz alguma crítica, porque ele não teria feito uma crítica direta, né? Dentro desses personagens não figuraria o Lenin, meio que ele teria poupado o Lenin, mas na verdade, se a gente for um pouco mais além, a figura do velho major, ele acaba incorporando a ideia tanto de Marx quanto de Lenin, até porque o socialismo soviético foi um marxismo, um leninismo, marxista-leninismo. Então, Marx e Lenin meio que se aliaram nas bases teóricas, né, da Revolução Soviética. Então, o Major, para mim, incorpora tanto a questão teórica, né, da formulação teórica do Marx, quanto, de certa forma, Lenin também, no sentido de que Lenin também teorizou. Lenin meio que revisitou a teoria marxista e a modificou a tal ponto de torná-la com a cara russa, e foi assim que a Revolução se deu. Então, para mim, o George Orwell não necessariamente poupou o Trotsky. O Lenin, ele, na verdade, dentro da figura do Major, caberia tanto o Marx quanto o próprio Lenin, porque é o marxismo-leninismo
que deu o substrato teórico à Revolução Soviética. Então, mais do que qualquer outra coisa, o George Orwell faz esse alerta no tocante à natureza humana. De certa forma, essa suspeita a respeito de um modelo ideal que envolva o ser humano sempre tem que ser encarado com muita cautela, porque não existe modelo ideal para um sujeito que é imperfeito, que tem debilidades, que se corrompe, que é suscetível de traições, enfim. Então, essa crítica é muito válida, inclusive quando se usou a obra como para fins meio panfletários, se imaginou apenas que, né, se ressalta apenas esse aspecto de uma crítica ao socialismo, mas na verdade a obra é uma crítica à própria ambição humana, esse desejo de poder, essa sedução que se tem quando se estabelece no poder. E aí, desde Maquiavel, a gente já sabe disso, da necessidade de freios e contrapesos. Então, essa obra é muito válida no sentido de fazer uma crítica, né? Fazer uma crítica bem dura, bem rigorosa a essa traição, né? Que, segundo o George Orwell, houve por parte, por exemplo, do Stalin, uma traição da Revolução. Ele traiu as finalidades da Revolução, mas, ao mesmo tempo, isso é válido como uma crítica à própria natureza humana, porque quando no filme americano se faz uma apologia, né, se utiliza, de certa forma, panfletariamente a obra, suprime-se a cena final, que é o banquete do Napoleão, né, o porco que acaba se tornando um ditador, com os demais fazendeiros que retratariam, de certa forma, aquele espírito de um capitalismo voraz, né, que quer se dar bem a todo custo. Então, essa crítica, a gente percebe que ela, no final, ela tem uma amplitude muito maior do que apenas uma crítica ao socialismo, né? Inclusive, se deve tomar muito cuidado, porque é uma crítica, de certa forma, específica também ao socialismo, aquele modelo stalinista. Depois o próprio regime apontou as falhas do Stalin. Então, a gente não pode simplesmente reduzir a experiência socialista russa, e nem mesmo a experiência socialista geral, a isso, a esse reducionismo de corrupção e traição. Na verdade, cada caso é um caso, e existem vários tipos de experiências, e essa crítica de corrupção, de traições, acontece também no capitalismo voraz. Então, assim, essa ideia que o Fukuyama acabou alimentando, depois talvez até de leituras como essa, de que haveria o fim da história, a história teria terminado, não haveria mais um porvir, uma razão de lutar por um porvir diferente, porque o que éramos era isso, e não haveria possibilidade. É algo absolutamente estreito, de uma estreiteza histórica e humana muito pequena, porque, na verdade, o ser humano sempre vai buscar novas alternativas. Não há sistema perfeito, porque o próprio ser humano não é perfeito. E dentro da engrenagem da história, o ser humano vai sempre buscar alternativas novas, sempre buscar aperfeiçoar, e dentro dessa luta haverá, sem dúvida, né, alguns momentos de queda, de regimes piores, e sempre, sem dúvida, buscando, mas de qualquer maneira com possibilidades de avanços, enfim. Então, o livro é bastante válido. Não vou dar um spoiler, não vou relatar a história, porque, de certa forma, vale a pena a leitura. É uma leitura muito rápida, né, que dá para ler num curto tempo, uma leitura muito simples, até para criança, né, parece até um livro de criança, embora tenha uma profundidade muito grande, né. Os animais, né, acabam se dando conta disso, e a gente vê, né, na metáfora o sofrimento e a natureza, as características de cada um. Então, é um livro que vale muito a pena, é uma leitura que é inicialmente enganosa, no final a gente vê que tem uma grandeza enorme, né? É realmente uma das leituras mais importantes do século XX, porque faz essa crítica muito corajosa do que houve de erro, especialmente, inclusive, ainda, né, de forma quase contemporânea ao socialismo soviético, e que serve, na verdade, para a própria análise
da própria condição humana, da própria natureza humana, e isso, portanto, é muito válido. Indico a leitura a todos. Um abraço.